Primeira geração. Esta etapa marca o início da era dos jatos, desde o final da década de 1940 até o começo dos anos 1950, quando se passa dos motores de pistão com hélice para os motores turborreatores. Esses aviões eram, essencialmente, versões a jato dos caças da Segunda Guerra Mundial, subsônicos, armados principalmente com metralhadoras ou canhões, sem radar nem mísseis guiados, com cockpits muito simples, cheios de instrumentos analógicos básicos. O combate nesta geração era completamente visual e dependia inteiramente da habilidade do piloto no clássico dogfight, procurando o inimigo a olho nu e manobrando para se colocar na melhor posição de tiro. O duelo mais famoso desta época ocorreu na Guerra da Coreia, entre o F-86 Sabre norte-americano e o MiG-15 soviético, um choque direto entre os primeiros caças a jato de ambos os lados. Segunda geração. Abrange desde meados da década de 1950 até o início dos anos 1960 e define-se por uma obsessão clara: a velocidade. Nesta etapa surgem os primeiros caças capazes de manter voo supersônico de forma sustentada, graças ao desenvolvimento de motores com pós-combustão. A tecnologia avança a todo o gás e introduz os primeiros mísseis ar-ar de curto alcance, normalmente com guiagem por infravermelhos, e os primeiros radares de bordo, que nesta época são utilizados sobretudo para medir a distância ao alvo e não para o procurar ativamente. A teoria dominante era que os mísseis tornariam o combate aproximado, o dogfight, obsoleto. Por isso, muitos desses jatos, como o F-104 Starfighter norte-americano, apelidado de um míssil com um homem dentro, foram concebidos como interceptores puros, sacrificando manobrabilidade em troca de velocidade e teto máximos. Outro exemplo icônico desta geração é o MiG-21 soviético, terceira geração. A Guerra do Vietnã influenciou diretamente esta etapa, que domina dos anos 1960 até os 1970, demonstrando na prática que o combate aéreo aproximado não tinha morrido. Esta era assiste à verdadeira maturidade da tecnologia de jato, com aviões que mantêm velocidades muito altas, mas se tornam os primeiros caças verdadeiramente multifunção. Esses jatos são capazes de realizar tanto combate ar-ar como missões de ataque ao solo, combinando as duas funções numa única plataforma. A sua aviônica torna-se muito mais sofisticada, incorporando radares Pulse Doppler potentes, capazes de seguir alvos e transportando mísseis guiados mais eficazes e de maior alcance. Em geral, são aparelhos grandes, pesados e menos ágeis do que os desenhos posteriores, e o F-4 Phantom II norte-americano é o exemplo perfeito de caça de terceira geração. Um verdadeiro cavalo de batalha, utilizado pela Força Aérea, a Marinha e o Corpo de Fuzileiros Navais. Quarta geração. Nascida em meados da década de 1970 e ainda hoje base de muitas forças aéreas, representa um salto revolucionário em manobrabilidade e eletrônica. A inovação-chave é o sistema de controlo de voo fly-by-wire, que utiliza computadores para interpretar as ordens do piloto e permite desenhos aerodinamicamente instáveis, mas incrivelmente ágeis. Estes caças são concebidos para dominar totalmente o combate aproximado, com cockpits tipo bolha que oferecem visibilidade excelente em redor do piloto. Além disso, integram radares avançados capazes de fazer look-down, shoot-down, ou seja, detetar e atacar alvos que voam abaixo do próprio avião, algo crucial em combates modernos. Entre os exemplos mais famosos está a chamada Teen Series norte-americana, o F-14 Tomcat, o F-15 Eagle e o F-16 Fighting Falcon. Geração 4.5. Esta subcategoria agrupa os aviões de quarta geração, cujas células foram atualizadas com tecnologia típica da quinta geração. São aparelhos produzidos desde a década de 1990 em diante,
que servem de ponte entre os caças clássicos e a era mais moderna. Não contam com furtividade total em todos os ângulos, mas costumam incorporar materiais e formas discretas para reduzir a sua assinatura de radar. As principais melhorias estão na aviônica. Radares avançados do tipo AESA, formas iniciais de fusão de sensores e ligações de dados em rede que lhes permitem partilhar informação com outros aviões e plataformas. Exemplos de destaque desta geração são o Eurofighter Typhoon, o Dassault Rafale francês e o Su-35 Flanker e russo. Quinta geração. Domina os céus desde meados dos anos 2000 até a atualidade e define-se por uma característica fundamental: a furtividade total em todos os ângulos ou stealth de muito baixa observabilidade. Esses aviões são concebidos desde o zero para serem quase invisíveis ao radar inimigo. Para além da furtividade, caracterizam-se pelo uso de uma fusão completa de sensores, em que os dados de todos os sensores internos e externos são processados num computador central que oferece ao piloto uma consciência situacional sem precedentes. Também são capazes de supercruise, isto é, voar de forma sustentada a velocidades supersônicas sem usar a pós-combustão, que consome muito combustível. Toda a filosofia resume-se numa ideia: primeira detecção, primeiro disparo, primeira baixa. Os F-22 Raptor e F-35 Lightning II norte-americanos são os únicos exemplos de quinta geração com experiência real em combate. Sexta geração. Esta etapa ainda está em desenvolvimento e espera-se que entre em serviço a partir da década de 2030 em diante, representando uma mudança de enfoque. Passa-se de pensar num único avião para um verdadeiro sistema de sistemas. Esses caças estão a ser concebidos para serem opcionalmente tripulados, capazes de voar com piloto a bordo ou sem ele. O piloto, esteja no cockpit ou a controlar a partir de terra, atuará como um gestor de batalha que dirigirá um enxame de drones acompanhantes, os chamados Loyal Wingmen, que voarão ao seu lado para missões de vigilância, guerra eletrônica e ataque. Entre as tecnologias-chave, contam-se uma inteligência artificial muito avançada, motores de ciclo adaptativo e a capacidade de se conectar de forma fluida com forças de todos os domínios: terra, mar, ar, espaço e ciberespaço. Os grandes programas em desenvolvimento são o NGAD norte-americano, o GCAP liderado pelo Reino Unido e o FCAS franco-alemão.